Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Eu quero voltar a lembrar a vocês do que nós já dissemos aqui nas vezes anteriores. Bem-aventuranças não são alegriazinhas. Bem-aventurança não quer dizer felicidade. O bem-aventurado não é o feliz. Bem-aventurado é o realizado, é aquele que sabe que fez a coisa certa, ainda que isso lhe traga alguma infelicidade. Ainda, por exemplo, que ele tenha que ser perseguido. Se ele está sendo perseguido porque ele é justo, por exemplo, ele decide ser justo e age justamente. E às vezes, porque ele quer ser justo, ele é perseguido por causa da sua justiça. Então ele não é o alegrinho, não é aquele que sente prazer em ser perseguido. É claro que isso é uma angústia, é claro que isso é uma provação, mas ele por dentro sabe que fez o que precisava ser feito, ele sabe que fez o certo, ainda que esteja passando momentos difíceis. Essa é que é a ideia do bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que sabe que mesmo que esteja passando momentos difíceis, ele fez o certo, ele fez o que era preciso fazer. Ele agiu de maneira correta, à luz e no contexto da ética do reino de Deus, que é diferente muitas vezes da ética do reino dos homens. E na ética do reino de Deus ele está realizado, porque ele sabe que ele fez o certo. Então ele é um bem-aventurado, no mesmo estilo que a palavra aparece no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas é aquele que permanece no caminho do Senhor. Então é simples assim, quer ser bem-aventurado? Siga o caminho do Senhor e não siga o caminho dos ímpios. A receita é essa. Não tem penduricalho, não tem ornamentação, não tem enfeite. Essencialmente é o seguinte: quer ser um bem-aventurado? Faça o que o Evangelho ensina a fazer. Simples assim. E você será bem-aventurado. Nós estamos vendo, então, as bem-aventuranças nesse sentido. E agora eu quero ler com vocês a bem-aventurança, a terceira bem-aventurança, depois que nós já dissemos que bem-aventurado é o humilde, aquele que reconhece a sua dependência de Deus, e por causa disso, ele se quebranta. Quem reconhece o que é e a sua dependência, sabe que é pecador. Então ele é bem-aventurado quando ele chora de arrependimento, ele se quebranta, o seu coração fica contrito. Jesus diz, tão bem-aventurados são os que reconhecem a sua dependência de Deus, sabem quem são, quanto bem-aventurados sabem os que, por causa disso, choram. Os que reconhecem quem são, se arrependem, se quebrantam, choram. Bem-aventurados os que conseguem chorar de arrependimento. Bem-aventurados os que conseguem chorar quando sabem que fazem alguma coisa errada. Bem-aventurados são aqueles que não conseguem dormir, chorando de arrependimento pelo mal que fizeram. Esses são bem-aventurados porque serão consolados, diz o Senhor, porque receberão o perdão do Senhor pelo fato de terem se quebrantado e chorado de arrependimento. Agora então entra a bem-aventurança seguinte, quando o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Em algumas versões é repetida a tradução humildes, mas eu quero falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os mansos, os humildes. E a palavra que eu quero usar aqui é a palavra os serenos, pois eles receberão a terra por herança. Eu estou usando a palavra serenidade, que em português eu considero ser uma palavra que melhor define isso, e mesmo porque eu concordo com o sociólogo, filósofo da política, filósofo político italiano chamado Norberto Bobbio, quando ele escreve um livro chamado Elogio da Serenidade, em que ele vai falar sobre a importância da serenidade nas relações políticas, sociais e etc.
Ele faz uma consideração logo no início do seu livro, que eu acho extremamente interessante, mas isso no que tem a ver com a língua italiana. Então ele diz que, por exemplo, no italiano, na língua italiana, a palavra mitezza, que é a palavra traduzida por mansidão, e na ideia aí, é a ideia de você amansar um animal bravo, um animal feroz. Então, quando se diz que se torna alguém um partidário da mitezza, da mansietude, desse comportamento dócil, a palavra é mais usada na ideia de você domesticar um animal. Treiná-lo e domesticá-lo. Isso aqui no Rio, às vezes a gente vê pouco, mas eu via isso muito lá em Teresópolis. Que todas as casas lá em Teresópolis praticamente têm seus cães de guarda. Nós mesmos tínhamos um, que era o Sansão. Era o pastor belga lá na nossa casa, que era o segundo pastor da casa. Eu, obviamente, era o primeiro. Então, o Sansão era o nosso cão guarda, que nós pegamos desde pequenininho. E a Laura cresceu montando em cima dele igual cavalo. Com as crianças em casa ele era muito dócil, mas com quem vinha de fora ele era muito agressivo. E lá em Teresópolis a gente vê o tempo todo treinadores, amansadores de cães, passeando com esses cães, treinando. E na opinião de Norberto Bobbio, a ideia de mansidão usada por ser humano não é exatamente essa. Porque você não domestica um ser humano nesses termos, como você faz, por exemplo, com uma foca. Para que ela bata a palminha, você dá uma sardinha. Com seres humanos não acontece exatamente assim. Por isso, Norberto Bobbio prefere a palavra serenidade. Mesmo porque a palavra mansidão em si dá mesmo essa ideia de alguém que foi amansado, de alguém que foi domesticado. Mas o que a bem-aventurança quer dizer em termos mais essenciais é que realizado é aquele que age de forma serena. Isto é, a ideia de serenidade está ligada à ideia de ternura. E a ternura, ela é um elemento essencialmente feminino, mas muito mais do que masculino. Todo mundo sabe disso. Por que vocês acham que Maria faz tanto sucesso? Porque masculinizaram demais a figura de Deus, que não é nem homem nem mulher, mas masculinizaram demais a figura de Deus ficou sendo rigidamente masculina, pesadamente masculina, sem comportas de escape para alguém que quisesse receber alguma ternura materna. Então, Maria faz sucesso porque Maria é aquela fuga para a figura materna que a excessiva masculinização de Deus deixou na mentalidade mais popular, religiosa das pessoas. Bom, a ternura está mais ligada aí a essa maternalização das coisas. A pegar no colo, a amamentar, a dar carinho. Normalmente a ideia de ternura está ligada mais ao elemento da mãe, ao elemento feminino. Essa ideia de ternura é a ideia que o Senhor Jesus está passando aqui. Quando o Senhor Jesus diz que nós devemos ser serenos, Ele está pensando na ideia da ternura mesclada à ideia da firmeza. O Senhor Jesus não está falando que você tem que ser um capacho dos outros, onde todo mundo pisa em cima e faça o que quer. O Senhor Jesus não está dizendo que você tem que ser um indolente, um negligente, que deixa a coisa acontecer sem se importar. O Senhor Jesus não está dizendo que você tem que ser a pessoa que todo mundo vai descontar em cima. O Senhor Jesus não está dizendo que você tem que ser um amorfo, um sem reação, um pé de alface, sem reagir a nada. Não é nada disso que Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está falando que bem-aventurados são aqueles que conseguem conjugar a firmeza, a indignação
e às vezes até a revolta com alguma situação ou com alguma circunstância, mas sem partir para a violência, sem partir para a excessiva agressão, sem partir para os destemperos emocionais, que às vezes, por mais que você tenha razão, se você vai defender a sua razão em cima de destemperos violentos da emoção, você pode perder a razão. Por mais que você esteja certo na maneira como você mostra a sua indignação, se demonstra a sua indignação de forma mais violenta, em vez de ser a vítima da situação, você se torna o agressor da situação. Olha, sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma situação que eu vivi em São Paulo, quando eu estava aprendendo a dirigir ainda. Eu tinha feito há 18 anos e a garotada é assim, faz 18 anos, no dia seguinte já quer entrar na autoescola, e foi exatamente como aconteceu comigo. Eu logo comecei a fazer autoescola, comecei a dirigir, pouco antes de vir para o seminário, e eu me lembro que inadvertidamente eu dei uma fechada num camarada que estava passando ali pela minha direita, e ele quase bateu. Aí eu parei, pedi desculpas, mas ele saiu do carro, um paulista estressado, saiu do carro tremendamente indignado e violento. Ele já saiu gritando: eu vou arrebentar com você agora, eu vou quebrar sua cara, você não pode fazer isso. E eu fiquei em choque com aquela reação, e eu só dizia para ele: calma, não aconteceu nada, a culpa foi minha, me desculpe. E quando eu estava conseguindo domesticar, esse sim, domesticar a fera, quando eu já estava conseguindo acalmar, aí de dentro do ônibus passa um primo meu, que estava vendo toda a situação e começou a gritar da janela do ônibus: bate nele se você é homem, eu quero ver, bate nele. Se você é homem, faz que eu quero ver. Eu falei: meu Deus do céu, agora que eu estou conseguindo acalmar, esse amigo da onça está passando aqui. Eu sempre lembro dessa situação e penso: olha, quando numa situação de violência você reage com mais violência, vira a Terceira Guerra Mundial. Então o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: olha, a serenidade tem a ver com o vigor, com a firmeza, mas na expressão dessa firmeza, na expressão desse vigor, na expressão dessa indignação, ela não vem de forma violenta, ela vem de forma terna. Firme, mas terna. Vigorosa, mas terna. Indignada, mas terna. E esse é exatamente o significado da palavra prates, que é a palavra grega aqui para mansidão. E quando o Senhor Jesus diz: olha, quando, o Hudson falou disso aqui agora há pouco, quando vieram conquistar a terra, foi por meio da espada, da violência, da morte e do sangue. Foi assim que conseguiram conquistar aqui Canaã, onde nós estamos agora. Mas de agora em diante, os herdeiros da terra serão os mansos, não serão mais os violentos. A terra não será mais herdada pela espada. A terra não é mais herdada pelo derramamento de sangue. A terra da qual eu estou falando, o reino ao qual eu estou me referindo, ele é herdado pelos serenos. Ele não será herdado pelos violentos. Ele é herdado pelos serenos. Não será herdado mais por quem usa espada para conseguir as coisas. E é nesse sentido, então, que eu gostaria de refletir aqui com vocês algumas coisas bem práticas a respeito dessa bem-aventurança. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, é claro que isso foi um choque para a sociedade de Jesus, e é um choque para a nossa sociedade também. Foi um choque para todo mundo. Falar em mansidão, falar em ternura, falar em serenidade para uma sociedade violenta e de expectativas violentas, como era a sociedade judaica daquele tempo, foi um escândalo. Foi um escândalo, por exemplo, para os judeus vingativos contra Roma, que queriam derrubar o Império Romano como os zelotes, armar guerrilhas, pegar em armas, derrubar Roma, acabar com o imperialismo romano pela violência, pela guerra, pelo derramamento de sangue. Foi um choque ouvir Jesus dizer: olha, bem-aventurados são os serenos. Foi um choque para os soldados romanos, que sabiam
que só podiam manter o domínio de Roma através de ações extremamente violentas quando fosse necessário. E todas as vezes que o Império Romano foi ameaçado, era com muita virulência, com uma violência intestina, que os soldados romanos vinham para manter a ordem da coisa. Então era uma violência, falar em serenidade e falar em mansidão numa sociedade como aquela. Não deixa de ser um escândalo falar disso numa sociedade tão violenta quanto a nossa. Meu Deus do céu. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente violenta e está ficando cada vez mais violenta. A passos largos. A passos largos. Nós mesmos, num autoexame que fazemos de nós vamos claramente identificando nuances no nosso comportamento de aumento de violência na nossa maneira de agir. Quando eu digo maneira de agir, eu estou me referindo às palavras também, porque tem gente que não é violenta de ficar acertando o rosto do outro, mas usa as palavras de um jeito que cada palavra vale por um soco no estômago. Cada palavra vale por uma facada. Cada palavra vale por uma decapitação daquelas de Estado Islâmico. Tem gente decapitando um monte de gente aí como se fosse o Estado Islâmico na maneira de tratar as pessoas. Então, às vezes, não tem um gesto violento, mas tem uma palavra violenta, tem uma expressão violenta. Nunca se xingou tanto como hoje. E o que mais me impressiona, olha só, eu não frequento Facebook, não tenho, não quero ter, estou livre dessa desgraça, mas tem quem me mostre. Não tenha dúvida disso. O que mais me impressiona é gente que se diz crente, seguidor do Evangelho, usando palavras de mais baixo calão nas postagens que coloca, nos insultos que me parecem coisa de o mais ímpio das pessoas. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, usar palavrão, no meu entender, antes de qualquer coisa, é falta de educação. Faltou pai e mãe para ensinar. Segundo, uma pessoa que cresce usando palavrão é porque em casa se usa palavrão. E aprende, e absorve, e continua usando. Terceiro, palavrão é de uma baixeza impressionante. Como se não bastasse. Para vocês terem uma ideia, o palavrão é um negócio tão indecoroso que chega a manchar toda a ideia de sexualidade mais clara que a gente possa ter. Porque todos os palavrões têm a ver com sexo. Já percebeu isso? Pode pensar num deles. Pensa, eu deixo, eu permito. Pode pensar. Não vai para o inferno, não. Pode lembrar, qualquer um. Qualquer palavrão que você lembrar, pode lembrar um. Qualquer um que você lembrar, tem a ver com sexo. Já percebeu isso? A gente vai logo na ferida. A gente vai logo no que a gente quer tornar mais vergonhoso. A gente quer logo no que a gente quer tornar mais impuro logo. Então eu acho o uso de palavrão uma coisa tão deselegante, para mim, todo mundo que usa palavrão é brega. Se você quer ter um retrato de uma pessoa brega, presta atenção nas palavras que ela usa. A breguice está lá no uso do palavrão. Agora, tirando essa parte mais de etiqueta, que é a mais leve, o uso do palavrão é um insulto sem fim, vale às vezes por um grande soco. Substitua as palavras. Há outras palavras que a gente pode usar em lugar de palavrão que às vezes dão uma boa ajuda, entendeu? Se você quiser, depois eu te ensino algumas. Bom, numa sociedade violenta como nós estamos hoje, gente, a gente aprende a ser violento desde o começo. No tempo de Isaías dizendo, olha, ainda que alguém seja abandonado por sua mãe, eu o recolherei em meus braços, como se fosse desprezado pela mãe, fosse a coisa mais rara do mundo.
Hoje é só você abrir o jornal, pelo menos uma vez por semana você vai ter notícias de pai, mãe, espancando filho, abandonando filho, envergonhando filho. E isso se tornou extremamente comum. Nós estamos lidando com uma sociedade violenta e nós estamos nos tornando tremendamente violentos. Nós estamos nos tornando tremendamente violentos nas nossas relações. E o Senhor Jesus tem que dar um ponto nisso. Tem que dar um ponto nisso. Porque é o que o Dom Helder Câmara, me perdoe por eu citar Dom Helder Câmara, mas Dom Helder Câmara chamava a espiral da violência. Começa aqui e vai virando aquela espiral. Violência vai chamando violência. Quanto mais violência, mais violência. Uma sociedade que responde violência com violência, e violência com mais violência, e mais violência com múltipla violência, vai acabar na idade da pedra. Não tenha dúvida. Vai acabar na idade da pedra. Se todo mundo agisse com violência nas suas ações e reações, onde nós íamos parar? Já pensou nisso? Bem-aventurados, diz o Senhor Jesus, então, os mansos, os serenos. Isso era uma coisa totalmente nova, um escândalo falar nisso para uma sociedade violenta daquela. Segunda coisa, deixe-me dar 2 exemplos de pessoas, de personagens que agiram assim com muita mansidão, numa situação em que eles podiam até demonstrar indignação com violência e não fizeram. O primeiro é Davi. Injustiçado por Saul, perseguido por Saul, Saul querendo matar Davi, armando contra Davi, fazendo armadilhas contra Davi, e Davi fugindo. Houve pelo menos 2 situações bem concretas em que Davi podia ter tirado a vida de Saul. 2 situações. Uma, inclusive, quando Saul se retirou para o fundo de uma caverna para fazer suas necessidades físicas, e deixou lá a sua roupa num canto, e Davi corta um pedaço do seu manto e deixa ali para ele ver que o seu manto havia cortado. E quando Saul descobre aquilo, Davi andou por aqui. E ele pensa, podia ter me matado e não fez. Podia ter se vingado de mim muito bem e não fez. Como isso incomodou Saul durante grande tempo, sabe? Que Davi esteve do lado dele algumas vezes, bastando apenas cravar-lhe uma lança nos intestinos, mas não fez. Davi podia ter feito e não fez, embora ele estivesse sendo tremendamente perseguido. Foi vencendo na base da serenidade, até chegar onde Deus o colocou. Outro exemplo, Estevão. Injustiçado ali num julgamento todo manipulado contra ele. Depois, no meio do apedrejamento, ele podia estar xingando todo mundo, mandando todo mundo para o inferno, dizendo, olha, vocês, eu vou morrer aqui apedrejado, mas vocês vão passar a eternidade no fogo do inferno. Todos vocês estão condenados, gente corrupta, gente pecadora, raça de víboras. Ele podia ter morrido gritando, esperneando, mas não. Ele faz a mesma oração que o Senhor Jesus havia feito na cruz, para que Deus não lhes imputasse esses pecados. E morre numa postura de serenidade que a gente só percebe que é possível diante do que ele estava vendo, que era a glória de Deus diante dele. Então não é impossível. Numa situação de injustiça, de perseguição, de indignação, não é possível nós reagirmos de forma mais serena, menos violenta, rompendo a espiral da violência. Deixe-me só acrescentar ainda uma coisa. É fácil isso? Claro que não é. A serenidade, como eu disse, é a conjugação da firmeza e da ternura. Você está numa fila, tá? Vamos tornar a coisa bem prática. Você está numa fila. Vem um malandro e corta, como no Brasil tem malandro. Eu fico impressionado, isso aqui não devia se chamar Brasil, isso aqui devia chamar República da Malandragem. Era o nome que devia ter aqui. Aí vem aquele malandrinho e vai lá cortando a fila lá no meio. Gente que nunca foi ensinada a pai e mãe, nunca aprendeu nada. Vai lá, cortando lá no meio.
Aí você tem duas opções. Ou você finge que não vê, ou você vai e reclama. Mas nesse país a coisa é tão grotesca que quem reclama começa a ser ridicularizado por quem não tem coragem de reclamar. Então imoral é a coisa aqui. Mas aí você, sem dar bola para o ridicularismo que você pode provocar, você resolve reclamar. Você pode ir agredir a pessoa, xingar, partir para o pau. Ou você pode simplesmente manifestar a sua indignação, dizendo, olha, isso aí está errado, você não pode entrar na minha frente. Manifesta a sua indignação, manifesta a sua firmeza, sem exatamente uso de violência. Tem como fazer. Tem como fazer. No trânsito, há diversas situações em que você é provocado à violência. E se você se entrega a uma delas, você pode sair de lá tranquilamente morto. Não tenha dúvida disso. É até uma questão de autopreservação. Evitar que seus ímpetos mais violentos tomem conta de suas ações. A ternura sem a firmeza, ela é negligência. Gente que é só terninha e não tem firmeza é negligente. É negligente. Deixa passar tudo que é coisa errada como se não fosse responsável por aquilo. Ternura sem firmeza é negligência. Mas firmeza sem ternura é intolerância. Gente que é só firme nas suas posições, mas não tem ternura para lidar com isso, se torna extremamente intolerante, raivoso, um cão feroz. Então o que o Senhor Jesus está dizendo é que a serenidade é esse momento em que você consegue conjugar exatamente a firmeza e a ternura na mesma proporção. É a terra que é herdada pelos mansos. Agora, isso é difícil. É impossível. Quer saber uma opinião? Conjugar as duas coisas, se depender da gente, é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo coloca a mansidão, lá em Gálatas capítulo 5, como fruto do Espírito. Se a gente não consegue, o Espírito Santo consegue com a gente. Por isso que o apóstolo Paulo elenca lá no fruto do Espírito uma série de coisas que a gente não conseguiria sozinhos. Amabilidade. Ele bota lá certas alegrias que a gente precisa ter, a paz. Tudo isso é fruto do Espírito. Fruto é uma coisa que você colhe. Você não pode semear nem produzir, você colhe. É o Espírito que semeia e produz isso na sua vida, e você colhe, por isso que é fruto do Espírito. Agora só acontece se você buscar e deixar. Esse tipo de coisa só acontece se o Espírito Santo tiver espaço na sua vida para trabalhar a sua vida. Sozinho você não vai conseguir, por mais bem intencionado que você seja. Na hora do vamos ver, o que vai falar mais alto é a carne. Na hora do vamos ver, o que vai falar mais alto são suas tendências naturais. Na hora do vamos ver, o que vai falar mais alto é seu gênio, seu temperamento. É o que vai falar mais alto, não tenha dúvida. Na hora do vamos ver, é o que vai falar mais alto, é isso. Por isso o apóstolo Paulo diz, ou a gente deixa o Espírito Santo trabalhar com a gente, e começar a produzir esses frutos na gente, como a mansidão e a serenidade, ou nós não vamos conseguir. Se interessa a você e a mim, que nós sejamos bem-aventurados também nesse aspecto, é preciso deixar que o Espírito de Deus trabalhe com a gente. É preciso abrir-se para que o Espírito dele faça a obra. E aí, fazendo de novo a ligação das virtudes aqui. A pessoa começa com humildade. Bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem quem são. Quem tem coragem de reconhecer quem é, porque sabe quem é, chora, se quebranta, coração contrito, tem a capacidade de se quebrantar e de se arrepender. Agora, quem começa com a humildade e continua com o choro do quebrantamento,
não tem como sair dessa experiência sem com a disposição de ser sereno. Porque quando a gente se quebranta mesmo, e quando a gente reconhece mesmo quem a gente é, a primeira coisa que acontece com a gente é a gente começar a ser mais tolerante com os outros. É a gente saber perdoar mais. É a gente saber ter mais paciência. Enfim, é a gente saber ser mais sereno. Quanto mais humilde e mais quebrantado, quanto mais humilde, mais choro de quebrantamento, mais sereno eu sou. Mais sereno eu sou. Mais sereno eu sou. Não é à toa que as bem-aventuranças estão nessa ordem. Primeiro a humildade, depois o choro de quebrantamento, e agora começa a brotar dentro de você uma serenidade que você jamais reconheceria se não estivesse passando por esse processo que é conduzido e dirigido pelo Espírito em nós, para que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus.